Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos agora mais o segundo bimestre. Vamos iniciar com o módulo Cidadania, mas todas as nossas aulas serão gravadas. Nós teremos, quem não tem a apostila, por alguma dificuldade ou não deu tempo de vir buscar, você pode consultar o site objetivo.br e também lá nós temos os vídeos complementares. Então, alguma dúvida que houver durante as nossas aulas, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Vamos ficar tranquilos, estamos passando por um período nada agradável, porém temos que nos conscientizar que tudo vai dar certo e que vai passar, tá? Então a gente vai ter um pouquinho a aula diferente, mas o nosso conteúdo será como se eu estivesse na sala de aula com vocês, tá bom? Então o que nós vamos falar desse bimestre? Essa unidade nossa, ela chama Língua e Cidadania, o idioma e a cidadania. Então, qual que vai ser a finalidade da nossa apostila dentro desse bimestre, desse segundo bimestre? Então, assim, o que é proposto? Nós vamos ter condições que vocês possam reconhecer e valorizar a pluralidade das práticas de linguagem, como, por exemplo, a formação ética, o exercício da cidadania, o que você pode propor de situações que envolvam questionamentos, argumentos, posicionamentos, o direito do cidadão. Então, assim, antes da gente até começar o nosso conteúdo, o que seria a cidadania, né? Vocês são estudantes, estudam a interdisciplinaridade, história, geografia. Isso é um assunto de suma importância, tá, gente? Que vocês saibam. Então, assim, a cidadania, ela é um conjunto de direitos e deveres, exercícios, quem exerce é o indivíduo, ou seja, somos nós que vivemos em sociedade. No que se refere ao seu poder, ao grau de intervenção, ao seu espaço, à sua posição, que você possa transformar. Curioso também, a Pro colocou também nos slides, a cidadania vem do latim, que significa cidade, que seria a base civitas. Esse conceito, ele está associado também, gente, que vocês precisam saber, ele está associado ao campo do direito, em que existe uma série de legislações. Ou seja, um exemplo, o voto, o zelo pelo espaço, o cumprimento das leis, o direito de ir e vir, o acesso à moradia, à saúde, à alimentação, à educação e assim sucessivamente. Há um outro exemplo também de cidadania, a nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade dele dentro de um país. Por exemplo, cidadania italiana, cidadania portuguesa. Então, isso faz parte de um todo, tá, gente? De uma sociedade que faz a base de um cidadão, o amor à pátria que o seu país representa. Então, isso é um esquenta, é um conceito que você precisa saber o que é a cidadania, o porquê ela existe e de onde ela se originou, para ter esse conceito quando se envolve toda a sociedade. Tá legal, gente? Então, vamos continuar. O próximo slide, vocês vão pegar a apostila,
as páginas de 3 a 5. Então a Pro vai conversar, vai discutir os exercícios com vocês, vou fazer a explanação, vocês vão fazendo os registros conforme nós já temos os nossos hábitos de fazer um mapa mental, de anotar as principais informações. Como eu havia dito, gente, no início da aula, tudo vai estar gravado. Então você vai, você volta, para você poder compreender. Por quê? Esse bimestre é a interpretação junto com gramática, que vocês já sabem, mas é um assunto muito interessante. Um assunto que vocês vão levar para a vida, tá? Então vamos lá. Bom, gente, o que é a cidadania? Qual a sua importância? O que ela significa, né? A Pro até já falou a importância, viver em sociedade, a cidadania de você poder se legalizar dentro de um determinado país, quais são os seus direitos e deveres. Então, assim, você tem qual é a importância da cidadania? É você ter toda a base, como um conjunto de direitos e deveres. O que significa, né? O que ela vem significar atualmente dentro desse contexto? Está associado dentro de um campo da legislação, onde você vai pontuar os direitos e deveres, conforme a Pro colocou aí no slide. Então, vem do latim, civitas, que quer dizer cidade, é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, ou seja, temos que ter esse olhar, né? Não é nem mais 3D, né, gente? É 4D. Então, você não é um ser único, você não é o dono de uma situação. Você precisa distribuir, você tem que mostrar o seu potencial, o que você sabe sobre as leis, o que você pode, o que você não pode. Que nós chegamos ao cidadão, tá? Então, isso é uma introdução que eu sempre falo para vocês. Vocês têm a prática, precisa acrescentar a teoria. São atos do nosso dia a dia, mas vocês precisam se alinhar ao conceito, tá? A cidadania. Na apostila, gente, peguem aí, vocês já estão me acompanhando, não esqueçam de colocar a data, tá? Então, vocês têm na apostila aí de vocês, nós temos ali. As imagens seguintes foram encontradas na internet sob a denominação da cidadania. Ao examiná-las atentamente, vocês deverão descobrir os aspectos que caracterizam a condição do cidadão e anotem as descobertas. Então, assim, você tem 3 imagens retiradas da internet, de um consenso geral de imagens, e nós estamos falando de cidadania. Se falamos de cidadania, nós falamos de pátrias, de diferenças, de semelhanças, nós estamos falando em envolver direitos e deveres dentro de uma lei de um determinado país, que vocês sabem que cada país tem a sua lei, o que você pode, o que você não pode. No caso, aqui, nós temos uma digital e a bandeira do Brasil. Automaticamente, a gente tem aqui a nacionalidade, o patriotismo representado através de uma digital. Num segundo conceito, eu tenho aqui uma pluralidade, uma organização, né, de pessoas fazendo jus pelo país em que está ou pelo momento em que se encontra. E o último item, nós temos como se fosse, gente, dentro de um conceito, uma análise mais científica, uma análise de legalidade que envolve as leis, que faz com que você tenha tanto o seu direito a exercer, quanto você tem que respeitar as demais. Então, para a gente fazer uma pontuação do que a Pro falou, a cidadania, como eu havia dito, se relaciona a uma nação, refere-se à identidade do cidadão, tá?
A legalidade, como havia também, quando a Pro falou também da legalidade dos países, né? Você ser um cidadão italiano, você ter a participação em um outro país, a permanência num território nacional, ou quando você tem uma pátria, essa pátria você tem que respeitar. Você vive dentro de um ambiente e que se deve respeito, o que pode e o que não pode. Na segunda imagem, né, como havia dito, respeitando as leis, viver em uma sociedade, o respeito à vida pública do cidadão, né, o direito à moradia, o direito à escola, à educação, que infelizmente estamos passando por um problema, por falta também de estrutura, planejamento urbano e vários pontos. Por exemplo, até o trabalho que vocês fizeram das cidades inteligentes o ano passado, com o 7º ano, o que poderia melhorar, o que poderia ser atribuído. E o último, direitos e deveres, que supõe a relação com os outros, tá? Então, essa relação que seria do quê? De respeito. Então, você tem aí na nossa apostila, ele pede para você fazer esse registro. Então, é o que eu sempre falo, gente. As nossas aulas não são aulas decorebas. As nossas aulas, o aluno precisa compreender. Tá? E essa compreensão vem de uma boa interpretação, de anotações, de prestar atenção no conteúdo da aula, após fazer uma pesquisa, porque vocês sabem que estudar, principalmente esses conceitos teóricos, não é simplesmente fechar a apostila e acabou a aula, é você se engajar em conteúdos específicos, tá? Então, isso é que faz uma boa base de interpretação. A cidadania, compreender a cidadania através da participação na sociedade, exercitando direitos e deveres. Exercer a cidadania com uma postura crítica como cidadão, sujeitos civis, nos diferentes contextos sociais, respeitando o outro, exigindo para si o mesmo respeito com atitudes conscientes. Então, foi o que a Pro acabou de falar. Eu coloquei, eu pontuei para que vocês não tenham tantas informações, o que vocês precisam ter de registro na mente de vocês. Aí, nós vamos agora cair dentro da página, gente. Vamos lá na página 4. A página 4, o ano passado, vocês já conheceram um pouquinho sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto os direitos e deveres das crianças como o do adolescente. O ECA, o que ele vem assegurar para você, que é uma criança, para vocês hoje, que são adolescentes, vocês se enquadram dentro dessa perspectiva? Ele faz parte, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele prescreve? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com a absoluta prioridade, gente, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e o respeito à liberdade e com a convivência familiar e comunitária. Então, vocês estão em um momento que hoje vocês são adolescentes e vocês têm leis que os protegem, conforme eu mencionei aqui. O que significa o ECA? O Brasil foi o primeiro país a se adequar à legislação sobre os direitos da criança em 1990, instaurado pela Lei 8.069. O Estatuto, o que ele veio? Ele reforçou as ideias já existentes dentro da Constituinte de 1988,
como a proteção integral de crianças e de vocês, adolescentes. E a lei considera crianças, os que têm até 12 anos de idade, e adolescentes, aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Então, você tem todo o respaldo que vai fazer a sua proteção dentro dessa lei, dentro desse artigo que foi estipulado conforme mencionada a lei 8.069, tá? Então, por exemplo, hoje você não viaja sem uma autorização por escrita de um responsável ou pelos seus pais. Hoje você não pode servir, por exemplo, como trabalho escravo, você tem que estudar, você tem que brincar. Então, assim, na página 4, se vocês acompanharem aí, olha, o estatuto determina os seguintes direitos à criança e ao adolescente. Foi o que eu já falei até. A vida, a saúde, a proteção, a educação, a profissionalização, a liberdade, tá? Então, isso é o que o adolescente ele tem direito. Além de tudo, o que o estatuto ainda impõe algumas proibições? A venda de crianças e adolescentes para armas de fogo, munições, não pode ser feito vendas, né, gente, para esse tipo de armamento pesado, fogos de artifício, bebidas alcoólicas. Você tem todo uma lei que, se você infringir essa lei, dependendo do estabelecimento, a pessoa vai presa. Então, você tem que obedecer essas leis. Os produtos que causam dependência física ou química ou psíquica seria as drogas, de um modo geral, que traz vício e assim sucessivamente. Proíbe a criança e o adolescente de viajar sozinho, como eu já falei, sem uma autorização, trabalhar antes dos 14. Abrindo um parênteses, hoje nós temos o jovem aprendiz, que tem uma proposta do governo, que faz um incentivo, que busca uma satisfação profissional dentre esse estudante, já almejando lugares melhores, tá? Para sua própria vida. Então, dentre essas atividades, nós discutimos, eu coloquei o que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas explicações constam-se na página 4, tá? Que ela está aqui. A vida, a liberdade, o que eu acabei de ler para vocês, está o registro na nossa aula de hoje, que eu falo e reafirmo, gente, é extremamente importante esse conceito, vocês entenderem. Peço que façam um mapa mental sobre essa aula, que coloquem, que registrem, que pesquisem, porque é um assunto muito gratificante, tanto para eu ensinar, quanto para vocês aprenderem e praticar, tá? Aí agora nós temos as atividades. As atividades da apostila, que está nas páginas 3, 4 e 5. Então, vocês sabem que a Pro sempre gosta de dar uma explanação, fazer uma pontuação. O que eu vou responder, para que eu vou responder, tá? Então, vocês, baseados na minha conversa, nos slides, nós vamos fazer as páginas 3, 4 e 5. E eu vou deixar para vocês, para fazer para casa, um desafio. E vai ser registrado, vocês anotem as lições, vocês façam nas apostilas, né, na sua apostila, que no próximo encontro que teremos, faremos as correções, discutiremos as questões colocadas. E nós temos um último bloco aqui, que seria um desafio. E você vai fazer esse registro no seu caderno. O que você vai fazer? Para você, o seu desafio. O que é ser um bom cidadão? Aqui no Brasil, a cidadania é para todos? E terceira e última,
Você se considera um bom cidadão? Por quê? São perguntas que você pode refletir, ter uma participação da família e o seu ponto de vista. Espero ter esclarecido bem essa unidade. Eu estou à disposição. Nos veremos na próxima aula. E um beijo, tá bom? E até breve. Até amanhã. Eu acho que nós nos encontramos. Tá bom? No nosso horário de aula. E quero muito capricho na apostila. Tá bom? Porque o seu material é o seu reflexo. Beijo, gente. Até!